Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, mais uma vez nesse vídeo, para conversar um pouquinho com vocês sobre a Feira Eureka. Hoje estamos aqui eu, a Érica, a Samira e a Flávia. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a metodologia de aprendizagem baseada em projeto, porque é a metodologia que se exige na feira, né, que a gente desenvolva um projeto, pensando em cada uma das etapas dessa metodologia. E a gente acha esse processo muito importante na Feira Eureka, né, Samira? Exatamente. Quem participa da Feira Eureka, então, não está participando somente de um evento. A Feira Eureka, ela não é um fim em si. Quem participa da feira participa de um processo formativo. Porque quando, uma vez vivenciado esse processo da aprendizagem baseada em projetos, que você desenvolveu um projeto a partir de uma ideia, algo que surgiu com a sua turma, você pode depois, em outros momentos, utilizar essa mesma metodologia para continuar desenvolvendo o seu trabalho com a sua turma em diferentes áreas, com diferentes temas. Então, para a gente fazer isso hoje, a gente vai usar um documento que a gente já sugeriu e ele está inclusive fixado no nosso quadro lá no chat que tem todos vocês aí participantes da Feira Eureka. A Flávia vai falar um pouquinho desse documento para a gente. Olá, esse documento é um modelo de planejamento. Um planejamento para organizar o projeto, organizar o pensamento para vocês conseguirem pensar em todas as etapas do projeto para a feira. Dentro desse documento tem algumas exigências que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o que é importante vocês saberem, esse documento ele não é obrigatório, porque ele é um modelo de planejamento. Se vocês já estão acostumados a trabalhar com projeto, já tem um modelo de planejamento que vocês realizam, tá tudo bem. Porque para entregar para a banca de avaliação para a feira, o que é importante vai ser o relatório do trabalho já desenvolvido, do projeto, e o vídeo de 5 minutos também contando um pouquinho de como foi a execução desse projeto. Esse modelo, se vocês preencherem, planejar, pensar em todas as etapas, ele vai dar material para que vocês possam produzir depois tanto o vídeo quanto o relatório para avaliação. É isso aí. Então vamos lá? Vamos olhar um pouquinho para esse documento e aí a gente vai passando por todas as etapas que a gente quer conversar com vocês. Bom, esse aí é o documento que a gente compartilhou com vocês, como a Flávia colocou, né, é uma sugestão, e a gente vai passando pelas etapas, olhando para esse documento que está como uma sugestão. Bom, a primeira parte dele, que é o que vocês também vão precisar no relatório, é a parte de identificação do projeto. O professor ou a professora, que é o responsável pelo projeto, mas também o professor parceiro, vocês identificam nesse primeiro momento. Depois o nome do projeto, que aí vocês já colocaram o nome do projeto na inscrição, mas esse nome pode ser alterado depois, e aí na submissão a gente vai fazer essa solicitação de informação, né, se o nome foi alterado, para a gente conseguir vincular com a inscrição que vocês fizeram. Então vocês podem mudar o nome, pode pensar aí no nome criativo junto com a turma, que identifique o projeto de vocês. O ano e a turma, né, onde o projeto está sendo desenvolvido. Então essa primeira parte é a parte mais mesmo assim de identificação do projeto de vocês. A segunda parte, a gente já começa a olhar para o currículo, e aí eu vou pedir para a Flávia explicar um pouquinho para a gente. Dentro do currículo, vocês precisam olhar quais os campos de experiências na educação infantil e quais os componentes curriculares vão estar presentes e que fazem parte do projeto para esse bimestre. Ainda dentro dos campos de experiência e dos componentes curriculares, quais são os objetivos de aprendizagem, quais são as habilidades que vocês vão intencionar para esse projeto? Pensando que na educação infantil, a linguagem matemática e a tecnologia precisa estar presente, e como nos anos iniciais, a matemática e a tecnologia também. Quais habilidades do currículo da matemática vocês vão olhar, vocês vão priorizar para esse projeto? Lembrando que a gente já colocou um documento no grupo, no chat, dizendo como que a matemática pode aparecer intencionalmente dentro do projeto, para além de análise
de dados e para coletagem de dados. Dentro da tecnologia, depois a Érica vai falar um pouquinho também, né, Érica? Então, isso eu vou gravar um vídeo para vocês posteriormente. Agora a gente tem a BNCC da computação, e aí eu vou explicar um pouquinho como que vocês podem olhar para dentro desse documento e como que você pode articular esse documento no seu projeto, que é uma maneira da gente trazer esse ensino da tecnologia de maneira intencional no projeto também. Mas aí isso fica para uma próxima. Fica aí mais um vídeo desse nosso grupo de vídeos que a gente está gravando para vocês. E também temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Lembrando que não é obrigatório, mas se vocês conseguem olhar para o projeto e ver que é possível trazer algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu acredito que dá mais corpo, mais formato para o projeto de vocês. Então pode elencar também quais são essas ODS que estão presentes dentro do projeto. Bom, e aí seguindo nas etapas, a gente já fez a identificação do projeto, a gente já olhou para o currículo, já viu como que a gente articula esse projeto com o nosso currículo, e aí começa essa próxima etapa que a gente colocou aqui como introdução ao tema, ancoragem e motivação, que é vocês identificarem como esse projeto surgiu, ou como ele está surgindo, porque ele pode surgir ou por uma curiosidade das crianças, ou por algum interesse da turma, então já é uma forma de iniciar o projeto. Mas o professor também, ele pode trazer um tema que ele acha relevante, mas o que a gente coloca aqui na introdução ao tema, na ancoragem e motivação, que é como você vai engajar a sua turma, como você vai fazer eles terem interesse por esse tema. E aí nessa ancoragem, ela pode ser uma roda de conversa, ela pode ser um passeio, que eles vão despertar o interesse dele para aquilo que vocês estão querendo trazer. É a forma de vocês prenderem a criança no tema, é a forma de fomentar essa curiosidade para esse aprendizado. Então, pode ser um filme, um vídeo, uma entrevista, um especialista que venha na sala de aula falar sobre aquilo. Então, quando a gente pensa nessa ancoragem, nessa motivação, é qualquer coisa que vocês pensem como forma de prender as crianças naquele tema que vocês vão desenvolver no projeto, que desperte a curiosidade dessa criança. Então, é como apresentar esse tema e fazer com que elas queiram aprender sobre aquilo. Então, essa é a parte de ancoragem do projeto. E aí, depois disso, sim, agora já está todo mundo motivado, já está todo mundo interessado pelo tema, aí vem para começa estruturando a parte de investigação, a parte de então, e aí, o que a gente faz agora? Samira, aí eu vou pedir para a Samira falar um pouquinho para a gente sobre a questão problema. Joia. Quando a gente pensa nessas questões de ancoragem, a questão problema, vamos lembrar que o projeto, a ideia de se trabalhar com projetos, ela também traz no centro dela o protagonismo das crianças. Então, um projeto, ele não pode ser só uma série de atividades que as crianças vão executando apenas. As crianças são o motor, não é? De toda essa aprendizagem e conduzem uma parte desse processo também. Então, quando a gente está falando ali da questão problema, apresentado o tema, feita essa ancoragem, muitas perguntas surgem, né? E qual é, então, a questão ou a pergunta inicial norteadora que vai desencadear esse processo de investigação, né? Das crianças, da turma. É essa pergunta que ela não pode ser respondida de forma simples e objetiva, mas lembrem-se sempre que ela precisa desencadear um processo investigativo, que pode ser uma pergunta que aponte para um problema real ou, de fato, para alguma curiosidade e algo que pode ser amplamente respondido. Complementando isso que a Samira está falando, né? Quando ela fala assim, uma pergunta simples de ser respondida. Às vezes eu vou lá dar um Google e as crianças hoje em dia sabem muito bem como dar um Google, né? E aí já vai responder aquela pergunta. Aí você acaba com o seu projeto antes dele começar. Então, na verdade, a gente fala assim, uma dica que a gente sempre usa nessa questão problema é como podemos. Então, é uma maneira de vocês implicarem as crianças na investigação e na solução daquele problema, né? Aí você não fica só, o que é tal coisa? Vai lá no Google e responde. Mas assim, como
como que nós vamos fazer algo, como que a gente vai contribuir por algo, né, Samira? Você ia falar alguma coisa? Exatamente. E nessa pergunta também é interessante que já apareçam as conexões que podem acontecer no projeto, né? Então, se você vai estar investigando algo relacionado, por exemplo, a reciclagem, uso de materiais diversos, como podemos utilizar tal coisa, como aplicamos isso em tal lugar, como podemos melhorar o nosso entorno, a nossa escola, porque isso desencadeia um processo investigativo. Acho que um outro ponto importante também sobre a questão norteadora quando a gente está trabalhando com projetos, a gente percebe que há uma ramificação, né? Você pode ir por muitos lugares, porque as crianças são muito curiosas e a gente também. Porém, a gente precisa ter um fio condutor para que não se perca nesse processo. Então, a pergunta norteadora, ela conduz a gente de volta para o centro e para aquele trilho que precisa ser conduzido, né? Dentro das mentorias, a gente está vendo que alguns projetos são bastante amplos e muito interessantes, e eles podem e devem continuar depois da Eureka. Porém, dentro da Eureka, ele é apresentado uma parte, talvez um recorte dele, né? Pensando bastante nessa pergunta norteadora, o que é que está dentro dela? Como eu amplio ela, mas sem fugir desse centro condutor? Eu acho que por isso que a gente fala, né, questão problema ou questão norteadora, porque tudo que vocês vão desenvolvendo, podem surgir outras questões norteadoras ali, muitas, a gente só não pode, né, fugir demais, mas é sempre todo o desenvolvimento da investigação, das experiências que forem sendo promovidas, a gente vai falar dessa etapa daqui a pouquinho, é sempre pensando que eu tenho essa questão problema que foi apresentada inicialmente para ser respondida. Então, de alguma maneira, todo o desenrolar do projeto, ele vai buscar responder essa questão que foi colocada inicialmente aí para fomentar a investigação e a curiosidade das crianças. Eu acho que o que é importante também salientar, né, que nós vamos falar das etapas do projeto, é que essa questão norteadora é quem vai conduzir e dizer quais são as etapas do projeto, porque é através das etapas que eu vou retornando para responder essa questão problema, ou as curiosidades das crianças, pensando mais na educação infantil, até porque as crianças levantam muitas hipóteses. Então, através dessas etapas do projeto, eu tenho que voltar para responder a essas questões. Bom, pensando aqui agora nas etapas que a gente colocou nessa sugestão, aparece aqui a possibilidade de um produto final. Por que ele aparece agora? Porque quando você está planejando e aí pensando, tem muitas pessoas que também querem submeter esse projeto para o Prêmio Nacional da Liga STEAM, e aí prototipar coisas é muito importante para esse prêmio. Mas não que não seja importante também quando a gente está desenvolvendo qualquer que seja o projeto. Eu acho que colocar as crianças nesse movimento do fazer, de concretizar pensamento é sempre muito importante. Mas o professor, ele já pode ir pensando. Então, quando a gente coloca aqui, a gente coloca a possibilidade de produto final. Então, ele vai pensar nessa possibilidade no planejamento, lembrando que a sugestão desse documento é uma sugestão para planejar, ou seja, eu nem comecei ainda com a minha turma, eu estou aqui desenhando um projeto. Então, ele vai aparecer no planejamento, meio já que para o professor se orientar, ele não ficar perdido. Então, isso daqui depois precisa necessariamente acontecer, essa possibilidade de produto final? Não, porque quando você for colocar isso em prática, que você for executar esse projeto, esse produto final pode mudar de acordo com o que as crianças forem aí apresentando, conforme o projeto ele tem vida, né? Embora a gente tenha uma metodologia, tenha passos a ser seguidos, o que vai aí mudando são as possibilidades dentro dessa metodologia. Isso a gente, que é o que a gente fala que o projeto é vivo e não que ele não tenha planejamento. É muito importante que as etapas ali sejam seguidas como a gente está falando agora. Mas as possibilidades é que podem ir surgindo conforme o projeto vai se desenrolando. Então, essa é a parte que a gente coloca aqui como possibilidade de produto final. E ainda pensando em planejamento, eu tô ainda aqui, ainda nem falei do desenvolvimento, né, do projeto, mas a gente já vai pensar na avaliação formativa, porque eu tenho que pensar antecipadamente em como planejar essas avaliações, né? Quem vai falar das avaliações pra gente? Eu quero só falar um detalhe, vai então, lá, né? Vai lá.
quando a gente falou lá no início que eu tenho objetivos de aprendizagem com isso, preciso de algum modo verificar se esses objetivos estão sendo alcançados, né? Dentro, então, do desenvolvimento desse projeto, o que as minhas crianças, de fato, aprenderam, consolidaram, desenvolveram, pensando naqueles objetivos. E daí, como é que eu vou avaliar isso? Nós vamos fazer depois ainda um outro vídeo, falando um pouquinho sobre aprendizagem invisível, rotinas de pensamento, mas pensando, quando a gente fala de projetos, desvincula a ideia de prova, né? Outras formas de verificar essa aprendizagem. Então, pensando, né, nessa avaliação formativa, o que a Érica já disse, o que a Samira também falou que é muito importante, porque se a gente deixa para olhar para essa avaliação lá no final do projeto e a gente olhar e concluir, nossa, os alunos não conseguiram atingir os objetivos de aprendizagem. E aí passou-se um projeto, passou-se um bimestre e nós não conseguimos alcançar o que era o objetivo. Não conseguimos alcançar os objetivos de aprendizagem. Então, essa avaliação ela precisa ir acontecendo ao longo do percurso, ao longo do projeto. Eu preciso ir evidenciando essas aprendizagens das crianças. Eu preciso ir pensando em formas de verificar se essas crianças estão chegando naquele objetivo, se eles estão indo por algum caminho que eu já planejei, ou se também eu preciso, a partir do que eu avaliei, mudar o percurso do projeto, que, como a Érica disse, é possível e cabe dentro de uma metodologia de projetos. Isso aí. Bom, então eu planejei, lembrando sempre que essa é uma sugestão de planejamento. E aí, então, vamos para a próxima etapa. Então, eu já tenho uma questão norteadora, já pensei o que eu gostaria de avaliar, linkando com os objetivos de aprendizagem que eu já defini, articulei com o currículo. Então, tá vendo que a gente vai construindo um caminho metodológico? E aí, agora a gente vai para as etapas de desenvolvimento, que a gente vai planejar. Isso pode ir sendo ajustado ao longo do desenvolvimento do projeto? Sim, ele pode ir sendo reorganizado, mas o professor tem a responsabilidade da intencionalidade, de ir organizando aquilo que ele pretende com aquele projeto. E aí, pegando ali, eu costumo brincar que é vendo as bolas quicando e sabendo como pegar essas bolas quicando e fazer o gol. Então, aí você vai pensar nas possibilidades de desenvolvimento, que aí vão ser todas as etapas de investigação, vão ser as etapas de experiências, de pesquisa. Então, tudo isso é a parte do desenvolvimento do projeto, das etapas do projeto. Samira, vai lá. A Érica falou uma palavra aqui agora que ela é chave, intencionalidade. E quando a gente fala de intencionalidade, eu quero fazer um link aqui com a questão do protagonismo dos alunos. Um projeto não é algo que as crianças simplesmente vão seguindo. A turma precisa estar consciente de que eles estão participando de um projeto, que esse projeto ele tem um início, tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. E a intencionalidade, ela precisa ir ficando clara para as crianças também. As crianças também precisam saber onde eles vão chegar com isso, né? Daí a gente volta lá na pergunta norteadora. Essas questões, elas precisam estar claras, as crianças precisam conhecer qual é essa pergunta. As crianças precisam saber o que eles estão investigando e onde eles vão chegar com isso. Então, a intencionalidade, ela não precisa aparecer só para quem está, entre aspas, avaliando esse projeto, a participação ou não na feira, enfim. Mas vamos lembrar que é uma metodologia do desenvolvimento do seu trabalho na sala de aula, de você, enquanto professor, professora, atingir os seus objetivos com a sua turma, e levá-los a uma aprendizagem significativa. E quando eu penso, né, nas etapas desse projeto, acho que é importante a gente retomar para as habilidades, para os objetivos de aprendizagem, pensando que, em matemática, o que eu elenquei para trabalhar? Então, eu preciso de uma etapa do projeto que tem algumas atividades que vão me chegar a responder
a aprendizagem relacionada àquela habilidade. Em tecnologia, o que eu elenquei para trabalhar? Tem que ter uma etapa do meu projeto que vai me responder e que vai me evidenciar essas aprendizagens em tecnologia, aí seja em meio ambiente, seja nas ciências, em língua portuguesa. O que eu elenquei enquanto objetivo de aprendizagem, preciso ter etapas que vão me respondendo relacionadas a esses objetivos. Exatamente. Posso só lembrar de mais uma coisinha, duas coisinhas. Eu sou muito animado com essas coisas, né? Então as ideias vêm vindo. Vamos lembrar também do componente de arte, sim, né? Que ele pode estar previsto em etapas e daí evidenciar essa aprendizagem. E uma outra questão, quando a Flávia estava falando de evidenciar e olhar para o componente da matemática, a oportunidade de trabalhar com projetos, ela responde aquela grande questão que muitas vezes os alunos fazem para a gente, mas para que eu vou usar isso na matemática? Né? Quando você está trabalhando com um projeto que as crianças vão colocar a mão na massa e uma aprendizagem vai acontecer dentro do projeto, você está respondendo a essa questão do para que eu uso isso na vida. E agora eu vou fazer um comentário aqui de professor para professor. Porque, assim, às vezes a gente tem uma ansiedade de trazer tanta informação para as crianças, porque elas estão interessadas no tema, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, às vezes você já tem todas as respostas, mas será que a melhor forma é eu já trazer essas respostas? Não, é porque eu vou trazer uma reportagem sobre, uma leitura sobre, e aí a gente não entrega muito o conhecimento para a criança, e aí não fica naquele modelo. Então, por mais que a gente esteja desenvolvendo um projeto, mas naquele modelo tradicional de transmissão de informação, então acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? E quando eu falo de professor para professor, porque eu sei que a gente tem essa ansiedade de querer ensinar e a gente sabe que as crianças querem aprender. Mas será que a gente não tem que ficar usando perguntas? Mas será? Como é que é? Vamos descobrir, vamos pesquisar sobre, e aí deixar que as crianças também, elas vão ao longo desse percurso construindo o próprio aprendizado dela, porque a gente está falando de protagonismo. Então, a gente tem que ir tendo esses cuidados. E se vai fazer uma pesquisa, uma experiência sobre, tomar o cuidado de levantar as hipóteses, e aí a Samira vai gravar um vídeo pra gente só falando sobre esse pensamento, esse método científico, esse pensamento científico que cabe super dentro do projeto, e a gente acredita que isso fomenta essa curiosidade e esse desejo de descobrir, né? Eu ia só, dentro do que você falou dessa conversa de professor para professor, acho que é importante, a gente foi culturalmente aprendendo que o professor é quem dá aula, que o professor é quem ensina, que o professor é aquele que faz palestra, né? E dentro do projeto, a gente consegue colocar a criança nesse lugar de pesquisa, a gente consegue colocar a criança nesse lugar de investigação, né? Então é tirar do centro o professor que ensina para colocar o lugar da criança que aprende, a criança que busca o conhecimento, a criança que vai investigar, que vai descobrir, que vai se tornar um pesquisador, que vai trazer esse conhecimento científico realmente da forma que precisa acontecer, né? Bom, vamos continuar? Então a gente viu que essa parte é a parte onde realmente as coisas acontecem. E aí depois de desdobrar todas essas atividades, pensar, e aí sempre com aquela tranquilidade que eu tenho que fazer tudo que eu planejei, não, as coisas podem ir se redesenhando, mas é importante você ter esse seu planejamento. E aí você vai reorganizando ele. Uma coisa que eu sempre costumo falar, a gente tem que fugir dos improvisos, porque se eu não tenho um planejamento, eu fico improvisando coisas, mas a gente sabe que existem imprevistos, e isso não tem como a gente fugir, e também existem coisas novas que podem surgir, e a gente tem que ter aí essa flexibilidade de ir reorganizando, replanejando aquilo que a gente pensou inicialmente. Isso vai acontecer ao longo do desenvolvimento do projeto. E aí, pensando nas etapas,
A gente sugere aqui a questão da ideação das soluções, né? Então, se eu estou falando que eu vou responder uma questão problema, ou se eu estou pensando em fazer qualquer tipo de construção, de prototipagem, aí às vezes a gente acha que o protótipo tem que estar relacionado a questões digitais e tal, não precisa. Às vezes só o simples fato de eu pegar uma ideia que está no imaginário da criança e transformar aquilo no concreto é uma forma de prototipar. Então, assim, quando vocês forem pensar em fazer coisas, vocês podem partir do desenho das crianças dessas possíveis soluções. Às vezes não precisa trazer para o concreto tudo. Então, quando a gente coloca aqui da ideação das soluções, vocês podem ter várias opções que vários grupos pensaram ou várias crianças pensaram, e aí depois pensar em qual deles pode colocar em votação para a turma ou numa escolha mesmo, qual aqueles que vocês querem concretizar. Não necessariamente precisa ser o protótipo do produto final, mas isso pode ir acontecendo ao longo do projeto uma vez, mais de uma vez, mas aí pensar, então beleza, aí eu vou planejar aquilo que eu vou produzir. Aí vem a segunda parte ali, que é a seleção de ideias e esboço e a própria prototipação, que é onde vai levantar. Aí tem uma oportunidade incrível de trabalhar com as crianças. O que a gente precisa, fazer lista de material, fazer quantidade, se eu preciso comprar, qual é o preço, de onde a gente vai tirar dinheiro. Eu acho que tudo isso aí, quando a gente vai pensar em construir algo, tem aí uma oportunidade incrível de construir isso junto com as crianças, pensando nas possibilidades, escolhendo qual a possibilidade que vai ser o que a turma quer fazer, depois pensando em todas as etapas da execução em si, desse protótipo, desse fazer, né, desse concretizar o pensamento, que é muito importante também, e aí isso a gente pode desenvolver muito a questão das habilidades de criatividade, de inovação, não se prender a algo também que tem que funcionar. Às vezes eu vou imaginar um robô que vai voando para a lua e trazer alguma coisa que é a solução do problema. É criatividade, o que a gente quer é estimular a criatividade das crianças, é estimular que elas pensem em soluções, é isso que a gente quer, e depois elas veem isso concretizado, não precisa funcionar, mas ela vai explicar e para ela tá tudo ali colocado naquele protótipo, naquele robô, seja lá na solução que ela apresentou. É isso que a gente quer, esse exercício da criatividade e da inovação. Então, beleza, eu posso fazer isso várias vezes ao longo do projeto, eu posso fazer isso uma única vez respondendo à questão final, como um produto final do meu projeto, mas é sempre pensando que eu posso explorar bastante essa etapa do projeto. E aí a gente vem para a parte de comunicação, que é uma parte muito importante. Quem vai falar de comunicação pra gente? Lembrando que esse aqui a gente quis fazer um bate-papo de sala, assim, com os professores. Então, a ideia é que seja mesmo, a gente vai surgindo, como a gente faz nas mentorias. Se alguém ainda não teve a oportunidade, pode marcar as mentorias individuais com a gente, mas é isso aqui, as ideias vão surgindo e a gente vai falando. Então, fala de comunicação pra gente, Flávia. Então, se estamos falando, né, da aprendizagem baseada em projetos, esse projeto ele não pode ficar preso dentro da sala de aula, ele precisa se ampliar, tomar espaço, as crianças precisam comunicar o que eles aprenderam quais foram as aprendizagens que eles tiveram, quais foram as conclusões daquela resposta norteadora que foi levantada, quais são as respostas para as hipóteses que eles levantaram. Então, eu preciso pensar em como comunicar isso, seja com a escola, seja com as outras turmas, seja com as famílias das turmas envolvidas, ou seja, com a comunidade em geral. E aí a gente pode pensar, utilizando a tecnologia também, né? Pensar em podcast, pensar em vídeos, pensar em publicações, site, para que essa comunicação seja mais ampla. Mas o que eu acredito e que nós pensamos enquanto projeto é que essa comunicação precisa ser feita para o projeto não ficar preso dentro da sala de aula só entre as crianças. Samira, Érica? Eu acho que é uma coisa também que eu costumo falar sempre, a gente não vai fazer um negócio
tão legal para ficar escondido na sala de aula. Então a gente tem que contar para todo mundo. O jeito de contar para todo mundo é a etapa de comunicar o projeto. E aí, só para a gente finalizar, também pensando, você vai fazer uma feira na escola, vai fazer na reunião de pais, então ir pensando ao longo do projeto, o que vocês vão organizando, guardando para essa feira e que também pode ser para a Feira Eureka. A gente não sabe quais os projetos que vão para a Feira Eureka, mas aí já pensando nisso, se eu for estar lá na Feira Eureka, o que eu vou levar? E aí a ideia da feira é que ela seja interativa, que as pessoas consigam interagir ali com o que vocês produziram. Então é pensar em algo, se eu estiver na feira ou se eu for fazer uma feira aqui na escola ou na reunião de pais, quais os materiais que a gente vai aí deixando organizado para poder criar essa interação com o público que vai vir conhecer aquilo que foi produzido. Érica, o que é importante dizer também, né, que nós temos esse segundo bimestre para execução desse projeto, depois tem o recesso, as férias das crianças, e na volta a gente pensa que é o momento, porque daí também vocês já vão ter a resposta de quem vai para a feira e quem não, quem vai ficar só na revista. Então vocês têm daí um período para ir finalizando, né, amarrando o que falta para a conclusão desse projeto e pensando nesses materiais que vão compor a feira, no sentido do que a Érica disse, que é uma feira que é interativa, que o público tem que for visitar a feira, quer ouvir qual é o projeto, quer experimentar, interagir com eles, lembrando que na feira as escolas podem se organizar e devem se organizar para levar as crianças ou os professores estarem lá todos os dias. Lembrando também que esse ano nós vamos ter somente 2 dias de feira, para que esse fluxo seja mais fácil e mais fácil de ser organizado dentro da escola. Então, são ideias e dicas que a gente vai dando para que esse percurso seja planejado da melhor forma possível. Estamos encerrando então esse vídeo por aqui. Nós sabemos que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas a ideia era esse bate-papo para a gente falar um pouquinho de todo o passo a passo desse planejamento, esse primeiro momento. Nós vamos ter outros vídeos menores, mais direcionados para cada parte, né, do projeto, e esperamos então contribuir com o planejamento de vocês. Lembrando que estamos à disposição para, se precisarem de mentoria, podem nos chamar, e espero que vocês tenham gostado.